Olá pessoal, aqui é o professor Joaquim. Nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre laços de repetições. Na última aula, nós falamos sobre a estrutura for, certo? E agora nós vamos falar sobre while, tá? Então é enquanto. Então, enquanto uma condição, tá? E essa condição vai estar aqui dentro, enquanto essa condição for verdadeira, esse bloco de instrução aqui dentro vai ser executado, tá? Ela é bem simples mesmo, assim. Esse bloco, essa condição aqui, ela vai ser alterada aqui dentro, tá? Ela vai entrar aqui simplesmente se a condição já for verdadeira. Por exemplo, eu vou colocar int x igual a 2, tá? E aí, na condição aqui, a condição é x é menor que 3. Se for verdade, ele vai entrar aqui, tá? Vou colocar x menor que 4 para entrar duas vezes. E aí eu vou dizer cout aqui. Chegou aqui. E vou colocar o valor, chegou aqui com x valendo, e aí eu vou colocar o valor de x aqui ao final para a gente ver o que vai acontecendo, tá? Então o que acontece? Ele vai testar, x vale 2, tá? Enquanto x for menor que 4, vai executar isso aqui. Se eu simplesmente executar isso daqui, o meu programa vai rodar e vai ficar num loop infinito até estourar assim, digamos, né, a memória do computador, até encher ela, tá? Então, se eu executar assim, ó, o número 2 não alterou, ele vai ficar infinitas vezes fazendo isso, tá? Vou fechar aqui para não dar o estouro de memória. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter dentro da instrução algo que faça com que em algum momento essa condição seja falsa, tá? Aliás, seja eu consiga sair dela, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer x mais mais. Então, eu vou acrescentar 1 ao x. Então, ele vai mostrar o valor, ó, chegou com o x valendo 2. Então, beleza, valeu 2, exibiu. Coloquei 1 no x. Agora x está valendo 3. 3 é menor que 4, sim, vai exibir de novo. Agora o x vai valer 4. Quando ele testar de novo a condição aqui, já não é mais verdade, tá? Então ele vai sair do loop, tá? Então, assim eu consigo sair do loop. Isso utilizando valores, mas eu posso, por exemplo, onde que eu utilizo muito o while, tá? Onde que eu utilizo muito o while? Eu tenho uma variável operação, tá? Vou dizer que operação é igual a 0, tá? Então, enquanto operação for maior que 0, e 0 é maior ou igual, né? Maior que 1, que menos 1, tá? Ele vai executar aqui. Chegou aqui com x valendo tanto. Agora a gente não tem mais x, né? Com operação. Com operação valendo e a variável operação. Mas depois disso eu vou colocar algo, tá? Para receber um valor de operação. Então, cout, vou dizer assim, por exemplo, digite um número negativo para sair do loop, ou do programa e tudo mais, tá? Então eu vou ler esse número. Vou ler cin em operação, tá? Então ele vai ficar executando me pedindo isso, ó. Chegou aqui com operação escrito errado, vou consertar na próxima ali, ó. Tá valendo 0, porque ele saiu lá valendo 0. 0 é
maior do que menos 1, então não valeu. Se eu digitar qualquer número inteiro, ó, chegou aqui com a operação valendo 8, e ele vai ficar no loop. Ele vai ficar no loop fazendo as instruções, tá? Até eu digitar o número negativo. Quando eu digitar o número negativo, ele vai sair, porque aí é a condição aqui de a operação tem que ser maior do que menos 1, tá? Aqui foi só um negocinho assim, mas poderia, o que a gente usa muito o while? Por exemplo, eu quero pedir um número par, tá? Eu quero pedir um número par. Desculpa, o número inteiro, tá? E aí eu vou ficar aqui, ó, cout, digite um número inteiro positivo, ou seja, maior que 0, certo? Tá, aí eu vou fazer a leitura em operação, tá? Operação. Ok, chegou ali. Digite o número inteiro positivo. Digitei menos 9. Ah, saiu, desculpa. Aqui tem que ser enquanto, fique pedindo isso enquanto o número for menor que 0, tá? Se for menor que 0, tem que ficar pedindo, ó. E agora aqui tem que valer menos 1 para ele entrar, senão ele já não vai entrar nem na operação. Digite um número inteiro positivo. Se eu digitar menos 9, vai ficar pedindo. Todo número negativo que eu digitar, inclusive o 0 também, não, o 0 ele tem que ser menor. Então, sempre que for menor que 0, nessa forma aqui, ele vai ficar pedindo, tá? Então eu uso o while muito para isso, para fazer uns loops de repetição e até que atenda determinada condição, tá? E vocês viram que eu tive um problema com a operação, aqui eu tenho que fazer isso, tá? Então existe um outro carinha justamente para evitar isso. Eu tenho que começar com menos 1, tá? É um cara que testa ao final. Então isso daqui, o while, ele começa e já testa. Ele só vai executar se aqui for verdade, tá? Se atingir essa condição, ele vai executar, tá? Mas nós temos o do while. Então faça. Então ele vai fazer sempre, pelo menos uma vez. Enquanto operação for maior que 0. Menor que 0. Então cout digite um número inteiro positivo. Ok, vou fazer a leitura desse em operação. E agora eu não preciso ter valor ali. Por que eu não preciso? Porque ele vai executar. Ele vai executar pelo menos uma vez. E aí eu vou ler o valor, tá? Então essa é a diferença do while e o do while. Ó, menos 6, menos 8, ele vai ficar pedindo até eu executar. Ele faz a mesma coisa que o anterior. A diferença é que ele vai executar esse comando, esse bloco de instrução, pelo menos uma vez. Ele vai testar a condição no final, que é diferente de quando eu inicio com o while. Então o while ele já vai testar a condição. Se, por exemplo, vou voltar do jeito que estava, tá? Vou voltar do jeito que estava. Aqui. Eu não colocar valor aqui, ó. Só declarei a variável. Operação menor do que 0. Faça enquanto isso. Se eu executar, olha ali, ó, já acabou o sistema e não executou isso daqui, tá? Então, nesse caso, a melhor forma é o do while, senão eu preciso inicializar essa variável aí, tá? Com menos 1.
que aí a operação já é verdade. Tá? Então eu tenho que saber, tem que pensar muito, e a gente vai aprendendo isso usando, tá? Saber quando eu usar o for, quando eu vou usar o while, quando eu vou usar o do while, tá? Então é só com exercício que a gente vai aprender, mas a estrutura é isso. For é quando eu sei o número, principalmente, né? E eu faço aquela estrutura. O while é quando eu não tenho, e aí em qualquer momento pode mudar e sair, tá? Eu não sei a quantidade de vezes que eu tenho que fazer o loop. E o do while é a mesma coisa do for, a mesma coisa do while, só que executa pelo menos uma vez a instrução. Ok, gente? Eu vou deixar uns exercícios para vocês, para exercitar isso, e não tem como, é só exercitando para a gente aprender. Valeu? Um abraço e até a nossa próxima aula.